Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar início aos nossos estudos na física do terceiro ano. Nosso primeiro assunto será a gravitação universal e hoje veremos as leis de Kepler. Quem foi Kepler? Kepler foi um importante astrônomo que estudou o movimento dos corpos celestes e as suas órbitas. Então, a primeira lei de Kepler, ele estava estudando o movimento dos corpos dos planetas e ele tentava fazer cálculos sempre com circunferências e ele descobria que não dava certo. Ele calculava e não conseguia encontrar uma solução. Com isso, Kepler começou a mudar os seus cálculos e ele descobriu que as órbitas dos corpos são, na verdade, elípticas. Isto é diferente de uma circunferência. É como se você pegasse uma circunferência e desse uma pequena achatada nela. Esta elipse, ela é quase uma circunferência, tanto que na maioria dos exercícios nós consideramos, ao invés de uma órbita elíptica, uma órbita de circunferência. E em um dos focos, porque como a elipse é uma circunferência achatada, ao achatarmos, nós pegamos o que seria o centro, na verdade, da circunferência e acabam se formando, entre aspas, dois centros que, a partir deles, nós desenhamos a elipse e estes centros, entre aspas, nós chamamos de focos. Um dos focos da órbita elíptica dos planetas é uma estrela que, no nosso caso, é o Sol. E com isso nós temos a chamada lei das órbitas. Aqui temos um exemplo de órbita que está sendo desenhada muito acentuadamente, porque não é tão elíptica desse jeito, a órbita que os planetas fazem. Ela é muito semelhante a uma circunferência, porém, para ficar didático, eu desenhei de uma forma escandalosa. Aqui no foco 1, nós temos o Sol. O foco 2 não tem nada, ele serve apenas para criarmos a elipse. Agora, alguns conceitos importantes sobre a órbita. Então, aqui temos um planeta que está circulando nesta órbita marrom. O ponto mais afastado do Sol, que seria o F1, nós denominamos de afélio. E o momento em que o planeta está mais próximo do Sol chama-se periélio, para você lembrar, perto do Sol. Afélio, afastado, tá certo? Agora, a segunda lei de Kepler. Kepler acabou descobrindo que a área percorrida por um planeta é proporcional ao tempo que ele gasta. Então, ele percorre áreas iguais em tempos iguais, e isso nós denominamos leis das áreas. Então, o que isso significa? Vamos dar um exemplo. Supondo que um exercício pergunta que a Terra percorreu 1/4 da área de sua órbita. Quanto tempo ela demorou para fazer esse percurso? Acaba sendo uma regra de 3 bem simples, porque percorrem áreas iguais em tempos iguais. Então, você pode fazer uma regra de 3. Se a Terra percorre toda a área de sua órbita em 1 ano, quanto tempo ela levou para percorrer 1/4 de um ano? A resposta é 3 meses, porque é 1/4 de ano. Percorre áreas iguais em tempos iguais. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, aqui no periélio, a Terra levou 1 mês para percorrer esta área. Vamos supor que o exercício te deu o valor destas áreas, falou que são áreas iguais e pergunta qual o tempo que a Terra está levando para percorrer esta área de sua órbita. Ora, leva o mesmo tempo, 1 mês. Se nós soubéssemos, por exemplo, que a área 2 é o dobro da área 1, ela levaria 2 meses para percorrer essa área, porque é tudo proporcional, acaba tudo se transformando numa regra de 3.
Agora, a terceira lei de Kepler, que nós denominamos lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Kepler estava calculando como que os corpos do nosso sistema solar se comportam e ele acabou chegando numa relação que gera uma constante. Então, ele descobriu que o período, isto é, o tempo que, por exemplo, a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol ao quadrado, dividido pelo raio médio ao cubo da Terra. O que é o raio médio? É a distância do centro da Terra até a superfície? Não. Este raio médio é a distância entre a Terra e o Sol aproximadamente, porque lembra que eu falei? A órbita ela pode ser elíptica, porém nós consideramos na maioria dos exercícios que a órbita ela é circunferencial. É uma circunferência apenas. Então, o raio acabaria sendo o mesmo em todas as partes dela. Por isso nós denominamos de raio médio. E quando Kepler foi calcular a mesma coisa com, por exemplo, Marte, o tempo ao quadrado de Marte para dar uma volta completa em torno do Sol dividido pelo raio médio ao cubo de Marte, ele descobriu que dava o mesmo da Terra. Depois ele fez com Júpiter, com Vênus, e descobriu, na verdade, que há uma constante. Então, se existe esta constante, nós podemos igualar T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Este 1 seria do primeiro planeta que estamos analisando, por exemplo, a Terra. É igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Este 2 seria de um outro planeta, por exemplo, Marte. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou um comentário. E quem puder, por favor, divulgue o canal com seus amigos, familiares. Se você conhecer alguém que está com problemas no EAD, está sem ter aulas, por favor. A ideia é a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.